Estamos de volta e agora vamos falar sobre genética bovina e as novidades do setor agropecuário. Quem está comigo para essa prosa é o Dr. Luciano Bonfim, presidente da Associação Goiana dos Criadores de Zebu. Bora prosear, doutor, seja bem-vindo. Vamos bater um papinho bom. Doutor, explica pra gente, para quem não é do agro, para a galera que não tem tanto conhecimento, o que é o Zebu, qual que é a importância dele para a pecuária goiana? Tá. Nos bovinos existem os taurinos e os zebuínos. Os zebuínos são mais da região da Índia, do Paquistão. Os taurinos mais do continente europeu, tá? A grande diferença para você saber se um é bovino, se é taurino, zebuíno, é justamente o cupim, coisa que o taurino não tem. São várias raças que vieram para o Brasil e da região, uma região bem inóspita, né? Região muitas vezes até peridesértica, ali na Índia, no Paquistão, são de terras ruins e tal, e vieram e se adaptaram bem aqui no nosso cerrado, no nosso centro-oeste, tá certo? Então, hoje o que manda aqui na nossa região, que é a região que tem mais bovinos, que é a nossa região centro-oeste, o nosso cerrado, são animais de raças zebuínas. Aqui predomina o Nelore, mas nós temos outras, como o Guzerá, que eu crio, né? O Gir, o Sindi, o Tabapuã, o Brahma. Então, são várias raças. E eles são estrangeiros. Eles vieram de lá, mas nós soubemos melhorá-los geneticamente. Eu falo até brincando, hoje o melhor Nelore, se brincar, não está na Índia, está aqui no Brasil, o melhor Guzerá está aqui, não está lá. O melhor Gir também está aqui, tanto que o pessoal vem, por exemplo, o pessoal da África tem vindo buscar muitos animais aqui para levar para o continente lá. Estão vindo buscar a nossa genética, porque a gente aqui no Brasil, a gente fez um trabalho muito bom para isso. E hoje tem uma extrema importância para a pecuária brasileira, né, doutor? Total, né? Porque, vamos colocar 80% ou mais de raças dos bovinos aqui no Brasil são ou de raças zebuínas ou com mestiços zebuínos, né? Tá? Agora uma curiosidade, doutor. Acredito que muita gente também tem essa curiosidade, porque eu já escutei. Quando a gente fala de um animal avaliado em R$1 milhão e até mais, o que exatamente está sendo comprado e o que faz ele valer tanto? A genética dele, o trabalho genético desse animal. Aí você entra tudo. Existe uma coisa que chama fenótipo, que é a genética mais o meio ambiente. Isso compõe o animal, tá? Geralmente são animais que realmente despontam, né? Tá certo? Tanto no Nelore quanto no Tabapuã, no Guzerá, né? São animais que realmente têm muita genética para distribuir. Então, geralmente vale tanto, um filho. Não, geralmente esses animais, o que você vai fazer é produzir muito deles. A partir hoje dessas tecnologias de reprodução, tipo a fertilização in vitro, né, que você faz, a gente usa muita barriga de aluguel, produz um embrião, pega uma vaca dessa, aspira, faz o embrião no laboratório e coloca nessas receptoras que a gente chama de barriga de aluguel, né? Então, quer dizer, muitas vezes uma matriz que na sua vida normal de parição daria 10, no máximo uns 15 animais, muitas vezes vão dar 150, 200 ou mais animais, tá certo? Então, muitas vezes esse animal de 1 milhão vai produzir muito mais coisa que não só um bezerrinho por ano, como a gente gostaria, vai produzir muito mais. Então,
muitas vezes ela se paga bem com isso. Quando a gente fala desse melhoramento genético, o produtor que possui ali um pequeno rebanho, ele também pode se beneficiar dessa genética? Como ele deve fazer? Por onde começar? Vamos colocar, o que a genética, o melhoramento fez no gado? Há 20 anos aí atrás, você geralmente ia mandar para o frigorífico animais com uns 4, 5 anos. Hoje, o melhoramento que a gente obteve com relação à precocidade, a melhoramento de carcaça, tá certo? Isso tudo fez com que essas raças, o zebu em si, esse melhoramento genético todo, então fez ganhar muito. Então o que a gente faz sempre com isso? A gente vai difundir, vai aumentar esses animais. Um pequeno criador pode se... Não é? O pessoal, muitas vezes a gente fala em inseminação, IATF, FIV, aí o pessoal se assusta achando que existe um valor muito grande sobre isso. Não, você tem que... Não é assim tão grande. O pessoal pode, o pequeno também pode se... E existe também algumas entidades, tipo o Sebrae, que auxiliam nisso, tá? Então o pessoal pode procurar isso tudo. Hoje nós tivemos, há algum tempo, eu vim batendo um papo com o pessoal do Sebrae, existe alguns programas que eles facilitam mesmo para o pequeno. Tá, e existe uma cadeia também. Muitas vezes o cara que desenvolve a melhor genética, ele vai desenvolver aqui aquela pirâmide, né? Uma pirâmide invertida. Os que realmente produzem uma genética tão importante vão ficar aqui nesse topo. E depois ele vai difundir nessa genética. Tá? Então, por exemplo, aqui em Goiás, a gente tem uma parceria de 27 anos já da nossa Associação Goiana dos Criadores de Zebu, da GCZ, com a Embrapa Cerrado. E até aqui a gente tem o Centro de Tecnologia de Melhoramento Animal. A gente tem as provas de ganho de peso aqui em Santo Antônio, aqui pertinho de Goiânia. Tá, hoje a gente tem lá animais das raças Guzerá, Tabapuã, Nelore e Brahma. E essa é uma prova que geralmente alguns criadores mandam esses animais para lá, que vão ser bem avaliados por quase um ano, e os melhores geralmente vão a leilão. Os classificados como superior e elite vão para leilão. Isso a gente vai difundindo essa genética melhoradora para todos os rebanhos, né? Mas como eu estava falando agora mesmo, antigamente com esse melhoramento, antigamente se abatia animais com 4, 5 anos. Hoje com 24 meses você está abatendo. E outra coisa que a gente tem feito, que se falava que a carne do zebu não era uma carne tão boa. E hoje, com com novas tecnologias, com avaliação de ultrassom de carcaça, como genômica, tudo, a gente tem mudado isso. A gente tem produzido com o zebu carnes assim, tão macias, tão saborosas, quanto muitas vezes o que o pessoal fala muito, marmoreio, né, que é aquela gordura entremeada que acaba dando uma maciez maior na carne. Isso a gente tem conseguido muito com o melhoramento genético, com essas novas tecnologias que vão entrando. Isso acaba, não é?
E como muitas vezes a tecnologia começa um pouco mais, como tudo, né, um pouco mais cara, mas vai caindo geralmente o valor e fica acabando sendo acessível para todo mundo. Quando a gente fala da carne, que o pessoal de casa deve estar preparando, inclusive, para o almoço, enfim. Eu já escutei falar, doutor, não sei se é verdade, mas eu já escutei falar, por exemplo, você vai lá no açougue e compra lá uma carne, um cupim, um filé mignon, o que seja. Aí daqui uma semana você volta no mesmo açougue, compra a mesma carne, mas ela não vem com a mesma qualidade, dá aquela sensação que não tem o mesmo sabor. Você fala, poxa, mas por quê? Aí eu já escutei falar, já escutei muito, não é a carne. Não existe carne de primeira e carne de segunda. Existe boi bom e boi ruim, vaca boa e vaca ruim. Aí, agora eu pergunto, isso é um mito, tem um fundo de verdade? O que o senhor tem a dizer sobre isso? Não, acho que não é mito, isso aí tem algum fundo de verdade. Existe realmente o pessoal que trabalha para o melhoramento mesmo da carne. E outros um pessoal que ainda não faz isso, né? Tem, que realmente existe, mas a gente tem trabalhado para melhorar isso. Sim. Né? Porque, infelizmente, a gente vai no açougue, aqui no Brasil, como a gente não tem ainda um sistema de rastreabilidade importante, a gente está comprando, você não sabe, muitas vezes, num açougue, o que você está comprando. Exato. Se é uma carne de um boi, de uma vaca, se é um novilho, se é um animal de 20 anos, de 15 anos, ou se é de 2 anos, tá? Isso muitas vezes muda um pouco. Então, muitas vezes, principalmente em açougues, a gente muitas vezes não tem essa garantia tão grande. Mas existem hoje casas que vendem carnes, se você quer fazer um bom churrasco, né? Existem lojas grifes de carne aí que você compra carne assim de excelente qualidade. Inclusive, falar esse negócio aí, a gente fica falando. A gente vê muito pessoal falar com relação à carne que o do europeu é melhor do que do zebu. E hoje o que realmente tá mais assim sendo utilizado é o Angus, né? Você escuta muito falar, você fica falando, se você está fazendo churrasco, da carne de Angus. Mas geralmente essa carne de Angus que a gente compra aqui, você vê lá, carne de Angus, muitas vezes é 50% Angus e 50% zebu. Sim. Não é geralmente Angus puro, você está entendendo? É geralmente do mestiço, do F1. Né? Doutor, a gente teve aqui a Goiás Genética. Qual a importância de eventos como esse para o produtor? Tá, mas isso aí, nós realizamos a nossa 14ª Goiás Genética. É uma única feira aos moldes da Expo Genética de Uberaba que tem se perpetuado. Sim. Nós fizemos agora e fizemos um pouquinho diferente. A gente tirou do Parque de Exposições de Goiânia e fez junto com a Agrocapital, que é uma feira tecnológica, aos moldes que tem lá em Ribeirão Preto, em Rio Verde. A gente fez isso e a GCZ é parceira desse grupo Agrocapital, desde o ano passado, desde a primeira feira. E esse ano nós resolvemos colocar o zebu lá dentro. Né? Então nós fizemos um pavilhão lá de quase 450 metros. É bom que a gente caminha muito, faz um pouco de exercício, tá certo? Então são quase 450 metros que você encontra a melhor genética zebuína lá dentro. Né? Então, excelente, resultado excelente. E a Goiás Genética traz muito a questão de informação, de conhecimento. Então isso é uma coisa que a gente, desde a primeira Goiás Genética, a gente tem feito. Muitas palestras que realmente trazem muito conhecimento. Esse ano, uma ideia que eu tive foi para a gente falar sobre o cerrado. Nosso cerrado aqui,
Nosso cerrado aqui há 30, 40 anos eram terras totalmente improdutivas. Sim. Né? Tinha até um ditadozinho que falava o seguinte: cerrado nem dado nem herdado. Não valia nada isso aqui. Sim. Tá certo? E o que mudou? Porque hoje o nosso cerrado provavelmente seja o maior celeiro de proteína animal e vegetal do mundo. A gente produz muito aqui. Tanto na nossa agricultura, que hoje tem sido um espetáculo, quanto na nossa bovinocultura. Então, hoje, a maior fonte de proteína animal e vegetal está aqui com a gente. E então, eu trouxe as palestras falando inicialmente do solo. O que mudou o solo? Por que era um solo totalmente infértil e hoje é muito produtivo? O que foi feito? Daí a gente veio passando isso, algumas etapas que a gente vai passando para falar sobre hoje as pastagens. O que mudou? Tá? Exato. Depois a gente fala sobre nutrição, o que mudou na nutrição. Sim. Antigamente era aquele salzinho branco que dava simplesmente, não, hoje mudou. Hoje você sabe o que o animal realmente precisa e nutre ele com tudo que é necessário para um bom desenvolvimento. Isso tudo fez parte da parte genética. Depois a gente discutiu muito sobre genética, né, que é o nosso foco. Sim. Tá? Depois da questão de reprodução, o que mudou? Antigamente a vaca paria com 4, 5 anos, hoje com 2, 3 anos no máximo está parindo e geralmente aquele intervalo de parto tem sido menor. Isso tudo com melhoramento genético. E outra coisa, depois a gente discutiu muito sobre uma coisa muito importante para a gente. Não adianta eu produzir bem e produzir em um número cada vez maior se a gente não tem onde colocar o nosso mercado. Isso é uma coisa que a gente... É aquela velha história, a gente é muito bom dentro da porteira e muitas vezes a gente falha um pouquinho fora da porteira. Porque, infelizmente, com esse mercado de hoje, a gente muitas vezes não dá o preço do... O meu produto, quem coloca o valor é o mercado, tanto na carne quanto no leite, quem coloca, tanto também na agricultura, né? Exatamente. Então tinha que ser um pouquinho mais forte, ser um pouquinho mais unido, para a gente poder ditar os nossos preços. Perfeito. Tá? Então isso é uma coisa que a gente, que pega muito. Eu acho que a gente sofre muito nisso ainda. Eu acho que falta um pouco, eu acho muitas vezes alguma liderança maior por aí para a gente ter um pouquinho mais de voz. Ah, com toda certeza. Gente, vocês estão vendo, né? Quando a prosa é boa, a hora ela passa a ser inimiga. Eu gostaria muito de agradecer, gostaria não, eu quero agradecer, doutor, a sua participação, a sua presença aqui no Prosa no Campo. E volte mais vezes para a gente prosear, porque o assunto rendeu. A gente está sempre à disposição. A GCZ lá, eu acho que é uma entidade hoje que tem uma representação muito grande para o criador aqui do nosso estado, então a gente tem trabalhado cada vez mais nisso, tá? Muito obrigado, Rayane, muito obrigado aos amigos da PUC TV, a gente, quando precisar, a gente volta para bater um papo.